O desenvolvimento de software com inteligência artificial chegou para ficar, mas não é do jeito que você está pensando não. Fica comigo aqui para saber das últimas notícias da semana. Eu sou o JD e esse aqui é o Giro Tech. O GitLab, que é uma ferramenta de hospedagem de código, publicou um estudo essa semana dizendo que 83% dos entrevistados acreditam que as ferramentas de inteligência artificial são essenciais para eles se manterem competitivos no mercado. Só que o seguinte, ao contrário do que você deve estar pensando aí, a geração automática de código pela inteligência artificial não é o principal uso dessas ferramentas. Pelo contrário, ela fica lá em 7º lugar. Os principais usos que eles reportaram são coisas como usar chatbots para consumir a documentação de tecnologias, para te ajudar ali no processo de desenvolvimento, geração automática de testes para verificar que o seu código está fazendo aquilo que ele deveria, e até coisas como, por exemplo, a geração automática de um resumo do que você está mudando no código quando você desenvolve uma feature. Uma outra coisa que também foi consenso na pesquisa tem a ver com treinamento. 81% das pessoas disseram que sentem necessidade de terem mais treinamento e maior preparo para usar essas ferramentas de inteligência artificial no dia a dia do trabalho. Ou seja, existe sim uma hype aí no uso da inteligência artificial na programação, né? E essa ideia de que ela vai acabar com o trabalho dos programadores. Cada dia que passa, a gente está vendo que não é bem assim. Agora, o uso de inteligência artificial na programação não tem nada de hype, né? A gente está vendo que tem várias aplicações úteis que as pessoas estão usando cada vez mais no dia a dia e que elas têm ajudado muito a amplificar o trabalho das pessoas desenvolvedoras. E essas ferramentas estão chegando para ficar. Agora, me responde uma coisa. Quando uma inteligência artificial se encontra com a outra, elas conseguem se identificar? A OpenAI lançou na semana passada, lá no blog dela, um guia super legal sobre como utilizar o ChatGPT no contexto da educação, na sala de aula, para estudar, para aprender. Eles trouxeram várias dicas de ChatGPT, de prompts, de exercícios e até do que usar e do que não usar o ChatGPT durante o seu estudo. E junto com essas dicas, eles trouxeram uma lista de perguntas mais respondidas sobre isso. E uma pergunta lá chamou muito a atenção, que é o seguinte: essas ferramentas que prometem detectar se um trabalho foi ou não feito por inteligência artificial funcionam mesmo? Desde que o ChatGPT foi lançado, o mundo da educação tem se questionado muito sobre isso. Como que a gente vai saber se a pessoa está ou não usando essa ferramenta, pode ou não pode? E isso fomentou a criação de várias ferramentas que alegam dizer ali que elas conseguem detectar, identificar se um texto, um trabalho foi ou não feito por inteligência artificial. A própria OpenAI chegou a lançar uma ferramenta dessas. Agora, a resposta deles é que não, que nenhuma dessas ferramentas se mostrou confiável em conseguir identificar se um trabalho foi ou não feito por uma inteligência artificial. Eles até descontinuaram a ferramenta que eles tinham lançado, que ela tinha uma taxa de acerto de 26%. Ou seja, se você jogasse uma moeda, você acertava mais que a ferramenta deles. E a grande reflexão que está sendo feita no mundo da educação é se a gente deve ou não banir e restringir o uso desse tipo de ferramenta durante o processo de aprendizagem. Qual que é a sua opinião? Você acha que está tudo bem a gente usar o ChatGPT para estudar, para aprender, ou até mesmo para fazer nosso dever de casa? Ou você acha que isso vai atrapalhar o nosso aprendizado de alguma forma? Bom, minha opinião aqui é que é uma caixa de Pandora. Uma vez que abriu e essas ferramentas estão aí no mercado, é impossível a gente conseguir voltar elas de volta para dentro da caixa e impedir que as pessoas usem. Elas sempre vão encontrar um jeito de usar essas ferramentas. E a verdade é que elas chegaram para ficar. Não adianta mais a gente imaginar um mundo onde essas ferramentas não existem. E não adianta a gente se preparar para um mundo onde elas não existem. A verdade é que hoje elas estão aí disponíveis e que a gente vai usar elas no nosso dia a dia. É claro que se você aprender a fazer uma coisa sendo só um operador de ChatGPT, você não vai aprender aquilo de verdade e isso não vai ser bom para você. Mas isso não significa que ela não pode ser usada no nosso processo de aprendizagem. Então, para mim, tem 2 pontos aqui que são importantes. O primeiro é que a gente vai usar cada vez mais essas ferramentas no nosso dia a dia. Claro que a gente não vai usar ela para tudo e que ela não vai resolver todos os nossos problemas, né? Mas se você souber usar, ela pode te ajudar, sim, muito no seu dia a dia. E o segundo ponto é que não adianta a gente querer criar barreiras para essas ferramentas. As pessoas sempre vão encontrar um jeito de usar as ferramentas se elas quiserem. Então o que a gente precisa fazer, principalmente no contexto da educação, é mudar a abordagem que a gente olha para isso. Ao invés de a gente querer aplicar a mesma prova, o mesmo exercício e proibir o uso do ChatGPT, ou seja, resistir à inovação e à mudança, o que a gente precisa fazer é se adaptar e pensar como que eu consigo avaliar e testar o aprendizado da pessoa usando ferramentas como essas. E é claro que a resposta para isso não é simples, não é fácil. Mas só assim, realmente as pessoas vão estar sendo preparadas
para um mundo onde essas ferramentas existem, que as pessoas usam essas ferramentas para aumentarem a sua produtividade. Deixa aqui nos comentários se você acha que a gente deveria ou não usar essas ferramentas no nosso processo de aprendizagem. E já que a gente está falando de poder ou não usar o ChatGPT para produzir conteúdo, olha essa sacada que a Microsoft teve. Bom, o pessoal brincava que a Microsoft era um escritório de advocacia fantasiado de uma empresa de tecnologia, por causa do modelo de negócios que ela fazia. Muitas empresas usam ferramentas da Microsoft, Windows, Office, sem ter uma licença válida. E a Microsoft tem um exército de pessoas, advogados, trabalhando ativamente para combater a pirataria. E ela resolveu usar essa capacidade que ela tem na era da inteligência artificial. Bom, se você acompanha aqui o GiroTech, você deve ter visto que a Microsoft está investindo pesado em levar ferramentas de inteligência artificial para o dia a dia das pessoas. Com o GitHub Copilot, com o Bing Chat, com os copilots ali dentro da ferramenta do Office. Só que ainda existe um grande debate sobre como que fica a propriedade intelectual, copyright, de conteúdos que foram gerados por inteligência artificial. E a gente já até falou disso aqui no GiroTech. Muitas empresas ainda não estão confiantes de usar essas ferramentas por não saber se elas podem ser processadas por isso no futuro, por infringir um copyright, uma propriedade intelectual. E essa semana, a Microsoft anunciou o seguinte, que ela vai oferecer proteção jurídica para os clientes delas que forem processados por infringir algum copyright ou propriedade intelectual utilizando as ferramentas de inteligência artificial dela. O que isso significa na prática? Se você for processado por estar infringindo um copyright com um conteúdo que foi produzido utilizando a inteligência artificial da Microsoft, eles vão se responsabilizar pela sua defesa no processo, pelos custos que o processo tiver e até por indenizações que você tenha que pagar. E isso, claro, se você tiver seguido as boas práticas, os guidelines que eles recomendam no uso das ferramentas. Eu achei uma jogada muito esperta da Microsoft para conseguir romper essa barreira que as empresas ainda têm de conseguirem usar essas ferramentas por causa dessa insegurança jurídica. Basicamente, o que ela está falando é, podem usar, eu me responsabilizo aqui pela segurança jurídica disso. Já na Meta, a empresa dona do Facebook, o clima não está tão amistoso e a briga é por conta de quem que vai usar o computador. A Meta ganhou o noticiário aí nas últimas semanas com o lançamento do modelo Llama 2. Esse modelo está se consolidando como uma forte alternativa open source para os modelos da OpenAI e da Anthropic. Mas para os engenheiros e cientistas da Meta que trabalharam nesse projeto, eles não receberam atenção suficiente e estão pé da vida. Muitos estão deixando a empresa magoados com uma briga interna que está rolando ali por recursos computacionais com outro time de pesquisa da Meta que está trabalhando num modelo alternativo. A gente também falou aqui no último GiroTech sobre a NVIDIA, as GPUs e o papel que esses recursos computacionais têm nessa batalha da inteligência artificial. E esses recursos computacionais que eles estão brigando são justamente essas GPUs. São um recurso que está ficando cada vez mais escasso, estão fazendo as ações da NVIDIA subirem e estão causando esse êxodo aí em algumas empresas. Isso mostra o desafio que mesmo empresas gigantes como a Meta estão tendo para reter os super talentos aí da inteligência artificial no momento onde a demanda por essas pessoas está subindo. Bom, essa batalha vai continuar e a gente continua acompanhando. O GiroTech vai ficando por aqui, mas eu te espero na semana que vem, tá bom? Pra cima!